Olá, pessoal. Saudades de vocês. Tivemos um encontro anterior na disciplina Ética e Responsabilidade Social, um momento em que eu aprendi muito com todos vocês. E agora estou aqui para falarmos sobre a nossa disciplina Docência do Ensino Superior, que é uma disciplina de suma importância para quem tem interesse em ministrar aula no ensino superior, mas também para aqueles que, apesar de ainda não ter interesse, podem usar esse momento para se motivar e, quem sabe, mais à frente ter uma outra profissão, a qual é um orgulho para toda a nação, para todo o país. Eu preparei uns slides, o slide 1, que é da aula 1, que está lá na plataforma. Busquei tratar esses slides da forma mais didática possível. Vocês, nesse primeiro momento, hoje, segunda-feira, vão fazer uma leitura desse material. Eu vou ficar de 19h30 até as 22 horas à disposição no Hangout, que é uma ferramenta que é utilizada mais para interação em reuniões, mas que no primeiro momento vai nos ajudar para quem tiver alguma dúvida em relação à leitura dos slides. Pretendemos na quarta-feira tentar uma aula via YouTube, igual o nosso professor mestre fez anteriormente com vocês, para que a gente possa falar um pouco desses primeiros slides, né, desse primeiro assunto, que é aí esse universo do ensino superior, onde tem um tripé da pedagogia, da didática e da educação, para que a gente entenda cada uma dessas terminologias. E na quarta-feira pretendo fazer com vocês uma atividade muito interessante, que ela é feita por meio do Kahoot, que faz perguntas e os pós-graduandos vão respondendo. Tem tempo para resposta e tem primeiro, segundo e terceiro lugar. É muito interativo, muito interessante, é muito importante porque o aprendizado é muito maior. Informo a vocês que tem outras atividades e outros slides, mas isso é a partir da segunda aula, então se atentem somente para o slide 1 hoje, para que a gente possa então conversar a respeito para aqueles que se sentirem porventura em dúvida em relação ao assunto. Eu acredito que vocês não terão prejuízo nenhum em relação à aula, pois vamos buscar o máximo possível esclarecer as dúvidas. Eu vou estar à disposição de vocês, conforme já dito, de 19h30 às 22 horas no Hangout, para que a gente possa discutir, ouvir de vocês alguma dúvida em relação à leitura dos slides. Os slides, basicamente, ele trata sobre a didática do ensino superior, esse padrão educacional, educação, didática e pedagogia, traz a diferença entre um e outro, com conceitos importantes, no qual se foca em um dos pontos muito importantes para o professor, que é a didática. E aí todos se perguntam, o que é didática? Como é que essa didática ela é preparada? Como é que essa didática se desenvolve e se forma? Bem, é importante dizer que a didática, ela, apesar de aparentemente ser simples, ela envolve vários pontos importantes em que o professor precisa ficar atento para não errar, para não utilizar meios, formas, conteúdos que não estejam de acordo com o ambiente, por exemplo. O professor ele precisa ficar atento ao contexto do público em que ele vai lecionar, em que ele vai ministrar aula. Muito bem. Esses conceitos são importantes para que a gente possa compreender isso tudo.
Apresenta ainda nos slides as características atuais da didática. Por que características atuais? Porque nós temos didáticas anteriores que foram utilizadas e ainda são utilizadas por alguns colegas, em que são tradicionais, mas essas didáticas elas precisam de uma atualização, elas precisam de uma visão mais atual, mais moderna. Então, essa educação moderna, ela se respalda em duas dimensões importantes, e em outras, mas as duas mais importantes, as quais eu coloquei no slide, é o estímulo intelectual, que é a dimensão 1, e a dimensão 2 é o relacionamento interpessoal, que são pontos que nos levam a trabalhar em sala de aula. E aí, eu coloquei também no slide, aliás, no slide não, na plataforma, um vídeo que vai estar à disposição de vocês lá, na segunda aula, uma reflexão sobre a visão de Beethoven, para que vocês observem o quão é importante para o professor também ter algumas competências atitudinais, como a persistência, a paciência e realmente a vontade, criar um sentimento de pertencimento em relação a lecionar. Lecionar não é só passar conteúdo, lecionar é também ajudar o cidadão, educar o cidadão e também formar um cidadão. Tem pontos também importantes, como fatores atuantes na dinâmica da sala de aula, que é de extrema importância. Deixei 2 slides que eram mais trabalhados, mas que necessitaria de uma interação presencial, mas eu não poderia deixar de colocar, que é a docência com a pitada de gastronomia, fazendo uma analogia entre um pão, sem nenhum contexto, sem nenhum elemento, e quando ele vira o sanduíche, que fica mais gostoso, mais interessante. É assim que se dá também a aula. É importante pensarmos nisso. Então, pensar assim: qual o enigma que precisamos descobrir para que a nossa aula seja mais atraente, mais interessante e que chame a atenção dos nossos alunos? Trato também nos slides da problemática do desenvolvimento profissional docente, bem como os componentes dos trabalhos metodológicos na universidade, que são 2 tipos que nós precisamos pensar. Nós temos pessoas e componentes didáticos. Quem faz parte desse contexto? Nos slides também cita isso. Temos ainda também essa reflexão sobre a questão de que tanto nós, profissionais, sejam professores, engenheiros, executivos, nós não podemos dar a vida inteira a mesma aula, sempre da mesma maneira. Precisamos modificar e aperfeiçoar. Esse momento nos leva a uma reflexão muito grande, em que as nossas aulas presenciais, pelo menos as que eu geralmente ministro, tem muita interação, muito compartilhamento entre as pessoas, muitos gestos, e neste momento nós estamos entre uma tecnologia e a pessoa. Muito bem, um dos nossos pontos nessa disciplina é refletir a respeito disso. Como vamos ministrar uma aula com a tecnologia sem deixar de lado o nosso aspecto muito importante, o relacionamento interpessoal, a proximidade, os sentimentos. Esses são elementos que devemos refletir e pensar. Falamos ainda sobre a pedagogia, as características da aprendizagem, os universitários, o papel político nosso como docente na parte social também.
E trago algumas figuras para que façamos então uma reflexão sobre o professor em sala de aula e o aluno, essa interação, como se dá, como esse professor se comporta. Então, são pontos muito interessantes. Espero que todos vocês tenham uma boa leitura em relação aos slides. Torno a dizer que estarei à disposição no Hangout hoje, segunda-feira, a partir de 19h30 às 22 horas. E espero que na quarta-feira já tenhamos, então, a disponibilidade do YouTube para que a gente possa fazer uma aula mais interativa, mais dinâmica. Apesar de que o Hangout também existe a conversa entre as pessoas. Então, de certa forma, é uma ferramenta interessante que pode ser usada por um docente. É uma ferramenta que vocês devem também pensar, pois um dos pontos da disciplina é sobre essa questão, o professor e os recursos tecnológicos para o ensino. Espero vocês às 19h30, desejo tudo de bom e espero que vocês tenham compreendido a minha fala e espero vocês até a noite. Um abraço e um beijo no coração de todos.